Bem-vindos ao Filosofando com Jack. Hoje eu vou falar um pouquinho de política. Semana passada saiu uma pesquisa de intenções de voto sobre o cenário político atual e causou muita polêmica, que, se eu não me engano, é a segunda pesquisa que aparece o Moro como possibilidade, e eu vou tentar aqui fazer uma análise imparcial, da forma mais imparcial que eu puder. É claro que eu tenho minhas opiniões e nem sempre eu consigo, né? Não sou repórter para ter esse tipo de comprometimento, mas eu vou tentar traçar aqui um en passant do aspecto geral de tudo que está acontecendo. Depois da vinheta. Antes de mais nada, eu quero agradecer as pessoas que estão acompanhando meus vídeos, estão deixando like, um comentário, outro. Muito obrigado. É por vocês que eu estou fazendo esses vídeos, né? A ideia é conseguir encontrar um público-alvo que tem interesse em conversar sobre esses assuntos que eu estou trazendo. E eu tenho a agradecer muito a vocês e queria pedir hoje mais um favor. Compartilhe esse vídeo. Eu estou justamente hoje trazendo um assunto mais da atualidade, que todo mundo deveria se interessar. Já falei sobre isso no meu vídeo Destro ou Canhoto, no vídeo número 3. E compartilhe, assista até o final, veja o que eu estou querendo me expressar aqui, deixe seu comentário e compartilhe. É um assunto que deveria chegar a todo mundo. Todo mundo deveria conversar sobre política minimamente, para a gente começar a sair dessa bola de neve que é o nosso sistema político. E eu sei que alguns de vocês já vão pensar: ah, mas fulano de tal é petista, é bolsonarista, não vai pegar bem eu mandar esse vídeo. Gente, pelo amor de Deus, isso é um atestado de que a gente está perdendo o controle sobre a democracia. Quer dizer que se você mandar um vídeo de política que não está idolatrando aquele político de estimação daquela pessoa, pega mal se você mandar esse vídeo? É isso que vai virar a nossa democracia? As pessoas vão realmente assumir que eu só vou ouvir falar bem do cara que eu gosto ou prefiro não ouvir? Então, assim, aonde que a gente vai chegar? Então vamos conversar de política sim. Deixe seu comentário, compartilhe. Estou contando com você. Então vamos direto para a pesquisa. Nessa pesquisa, a gente tem, muito objetivamente, um cenário que já vinha acontecendo. O Lula permanece em primeiro, com 37% de intenção de voto. Bolsonaro, com quase 31%. Ele cresceu um pouco nessa pesquisa ao que ele vinha demonstrando anteriormente a setembro, né? E o Moro, que está aparecendo nesse cenário hipotético com quase 14%, já deixando o Ciro com 7,5%. E o Dória, que agora a gente já sabe que é realmente o candidato pelo PSDB, apareceu nessa pesquisa com 1,9%. E vamos falar rapidamente de cada um desses aqui. Eu não vou falar muito do Boulos, porque ele tem ali aquele número de eleitores certo, aqueles 2% e pouco. Não vai sair muito disso, nem é certo que ele vai disputar a eleição. Mas os outros eu vou passar muito rapidamente. Começando pelo Dória, né, que ganhou finalmente a prévia do PSDB, uma prévia que, no fundo, ninguém estava se importando muito com ela. E o PSDB vem num processo de derretimento, eu diria desde que da eleição de 2014, em que ele concorreu com a Dilma, e foi uma das maiores abstenções de segundo turno da história da Nova República. Mais de 30% dos eleitores não foram votar. E aí isso se agravou durante o processo de impeachment, quando o Aécio Neves claramente se opôs ao impeachment da Dilma, queria deixar o PT se acabar por conta própria. Então o PSDB ficou numa situação muito difícil. E muito provavelmente eles vão manter o Dória como candidato. Acho muito difícil eles retirarem a candidatura do Dória, mas não vão sair disso daí. O Ciro
também está numa posição muito, muito complicada. Ele sempre esteve, na verdade, né? Porque o PT ele sempre conseguiu se colocar muito como a única opção viável de uma esquerda no Brasil. Então todos esses outros candidatos que vêm com essa mesma bandeira de esquerda têm muita dificuldade de retirar voto do PT. Nem quando o Lula não veio, né? Quando o candidato era o Haddad, o Ciro conseguiu se destacar muito. Então ele já tem esse problema. E agora que a gente tem essa polarização em cima do Bolsonaro, que vai ter uma massa muito forte de votos úteis, seja para o Lula ou para o Bolsonaro, muito provável que o Ciro não vai pegar uma fatia desse eleitorado, muito pelo contrário. O que essa pesquisa já começa a apontar é que alguns eleitores do Ciro vão migrar para o que seria uma terceira alternativa mais viável do que ele próprio. Isso é muito claro, o cara já participou de 4 eleições, se eu não me engano, essa seria a 5ª. Nunca conseguiu se destacar, nunca conseguiu ir para um segundo turno. Então, é muito pouco provável que o Ciro consiga se restabelecer minimamente bem nesse xadrez político para pleitear uma vaga no segundo turno. E o Moro, que foi o grande destaque, a surpresa da eleição até agora, né, já apareceu aí arrancando para quase 14%. Ele que representa, por enquanto, que todos falam que é a terceira via, que seria a opção nem Lula nem Bolsonaro, é uma figura conhecida, né? Então ele já tem um recall pelo simples fato dele já ter tido destaque a nível nacional e está se colocando como uma opção já mais viável do que o próprio Ciro. E aí vamos agora falar do Bolsonaro e do Lula. O Lula continua mais ou menos na mesma situação que ele esteve desde que ele foi solto, né? Que ele começou a aparecer em pesquisas desde que ele saiu da prisão. Mas o Bolsonaro, que vinha numa queda livre, apareceu de novo subindo um pouco. E aí muita gente pode até já começar a se desesperar, não é possível que vai ter chance do Bolsonaro se reeleger, apesar de quem ainda declara voto no Bolsonaro achar que todas essas pesquisas e esse cenário é fraudulento, que o Bolsonaro vai ganhar, etc. Mas esse crescimento do Bolsonaro, a meu ver, tem muito mais a ver com o movimento antipetista do que com o movimento bolsonarista propriamente dito. A população não está mudando de ideia de novo, o Bolsonaro não é tão ruim assim, eu vou votar nele mesmo. Eu acho que o pensamento não é esse. E aí eu quero trazer o aspecto dessa pesquisa que eu vi pouca gente falar, tá ficando um pouco de lado, que é o índice de rejeição desses candidatos. Isso dá uma perspectiva, eu acho que um pouco mais acertada do que a gente provavelmente vai ver lá na frente. Por quê? Porque a intenção de voto muda muito fácil. Quando o jogo político começar mesmo a rolar pesado, que forem levantados todas as estapafúrdias, tanto dos governos petistas quanto do governo Bolsonaro, é fácil um mudar de voto para o outro, ou para um terceiro, ou para um quarto candidato. Agora, a pessoa que se declara que não votaria de maneira nenhuma naquele candidato, esse voto é muito mais difícil de ser revertido. É muito pouco provável que essas pessoas que estão declarando que não votarão em determinado candidato de maneira nenhuma vão mudar de opinião, certo? E aí o que a gente tem aí? O Lula, ele tem uma rejeição de quase 40%. Ou seja, considerando o que ele tem de intenção de voto agora e o que ele tem de rejeição, a margem que ele tem para trabalhar, para conseguir agariar votos sem perder os que ele já tem, é de 23%. Então, assim, ele não tem uma margem muito gigantesca, considerando que dentro desses 23% tem atores que preferem a direita, que se declaram de direita. A situação do Bolsonaro é muito pior, porque o Bolsonaro está batendo quase 48%
de rejeição. Isso significa que ele está virtualmente fora da eleição, porque mesmo que ele vá para o segundo turno, com o Lula ou com quem for, ele, ele precisa de praticamente todo mundo que não o queira de jeito nenhum para conseguir se eleger. Então, ele está virtualmente fora, por incrível que pareça. Nosso atual presidente da República está virtualmente fora de uma candidatura, dentro do atual cenário que a gente tem. Lembrando, o jogo político muda muito rápido. Então, e em março, quando realmente os candidatos se declararem, né, como elegíveis, a coisa pode mudar drasticamente. Lembrando que todas as outras eleições passadas foi assim. Então muita coisa pode mudar, né? Hoje, por exemplo, no lançamento desse vídeo, já tem aí apontando a Simone Tebet como uma possível candidata pelo MDB. Isso já muda um pouco o jogo. O Dória já se concretizou, né? Então a gente já sabe que o PSDB provavelmente não vai arregar da candidatura. Mas tem duas coisas muito significativas que eu ainda acho que podem mudar muito esse jogo, que estão acontecendo no Legislativo. Uma delas é a quarentena proposta pela Câmara dos Deputados para juízes e militares poderem se candidatar em cargos políticos. Essa medida tinha sido retirada por uma questão de impopularidade, voltou a entrar no texto e está no Senado para votação. Apesar de que essa lei só valeria a partir de 2026, eu não duvido nada do jogo político, porque a gente já viu tanta coisa ser proposta, ser votada, e coisas hediondas que passaram no Legislativo nesses últimos meses, que eu não duvido que eles votem e alterem a data, mesmo que seja inconstitucional fazer isso a menos de um ano da eleição. Mas eu espero tudo. Então, assim, se o Moro realmente começar a se apresentar como uma ameaça ao PT e ao Bolsonaro, eu não duvido que venha alguma barbaridade, e até explicar que focinho de porco na tomada, né, vinha uma decisão do Supremo, alguma coisa assim para refutar uma possível irregularidade, a eleição já passou. Então, esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto é uma PEC que foi levantada no Senado, muito assim, por baixo dos panos, ninguém assumiu que está levantando essa possibilidade, mas que é uma PEC que torna os ex-presidentes senadores vitalícios. A fofoca por trás do Congresso está dizendo que isso é uma questão proposta pelo Centrão como uma benevolência ao Bolsonaro, e eu vi muitos analistas dizendo que isso seria um jeito já de dizer para o Bolsonaro: olha, toma aqui um prêmio de consolação e nem aparece na eleição, desiste, vamos botar outra pessoa no teu lugar. Eu não acho que seja assim. Eu acho que muito pelo contrário, eu acho que essa seria uma medida, um mecanismo para garantir que o Bolsonaro venha como candidato na próxima eleição. Porque ele não é trouxa, ele sabe que tem uma boa chance de não se eleger e que no mínimo isso vai tornar a vida dele um inferno, porque ele vai perder o foro privilegiado e vai ser alvo de centenas, se não milhares de processos pelo Brasil afora. Então, mesmo que ele nunca venha a ser condenado e vá para a cadeia, a vida dele vai ser um inferno. E tem uma chance dele ir para a cadeia se ele perde o foro privilegiado. Então, se ele concorre à presidência e perde, ele sabe que ele tem esse risco. Então, essa PEC seria para garantir o foro privilegiado a Jair Bolsonaro e ele poder vir candidato sem preocupação de ter que encarar a justiça de maneira mais rigorosa depois que a eleição, depois que o mandato dele terminar. Mas eu quero lembrar que essa discussão dessa PEC já foi feita em outros governos. Ela já foi discutida no governo da Dilma e já foi discutida no governo do Temer. E essa PEC também beneficia o Lula, porque vamos lembrar que o processo dele ainda está correndo.
O Lula está sendo julgado em Brasília. A chance desse processo terminar, voltar até a última instância, já que a gente não tem mais prisão em segunda instância, então ele só voltaria a ser preso se esse processo voltasse ao Supremo e o Supremo não tivesse mais o que fazer e o condenasse. Então é pouco provável que isso o afete de maneira considerável, mas pode acontecer. Então, essa PEC também beneficiaria o Lula nesse sentido, e o melhor adversário para o Lula no segundo turno, inclusive as pesquisas reiteradamente mostram isso, é o próprio Bolsonaro. Para o Lula é ótimo o Bolsonaro ir para o segundo turno, que ele vai ter aí uma ampla vantagem, uma boa margem para poder se eleger presidente novamente. Eu não sei se esses dois cenários vão vir a acontecer, são propostas muito impopulares, há muitos juristas que dizem que são inconstitucionais, mas enfim, né, vocês sabem como é que é o jogo político brasileiro, e eu não duvido. Depois de ver fundão eleitoral aumentando mais do que o dobro em plena pandemia, de ver votação para passar voto impresso, as pessoas passando fome e a discussão no Congresso é voto impresso, placa de rua, nome de ponte e tantos outros absurdos que foram votados, sejam inócuos, inoportunos para o momento que a gente está vivendo, ou realmente retrocessos, como o fim da prisão em segunda instância. Enfim, a gente está num momento muito delicado para a política. Isso é uma coisa que está se refletindo não só no Brasil, mas em vários lugares. E a questão que eu queria deixar aqui para vocês comentarem, não é em relação à pesquisa em si, de intenção de voto, mas em relação à rejeição. Veja, se o Lula ou o Bolsonaro vierem a ganhar em 2022, significa que pelo menos 40%, talvez 50% da população brasileira vai ficar insatisfeita com essa decisão, sem entrar no mérito se eles foram bons presidentes, se eles são corruptos, se não são. A verdade é que, se um dos dois se elegerem, quase metade da população brasileira vai ficar insatisfeita, e isso vai se refletir nas eleições para o Legislativo. E aí aquela famosa palavrinha que todo mundo vem levantado depois de tudo que tem acontecido nesse governo do Bolsonaro, que é a governabilidade, como é que fica? Porque essa insatisfação, esse movimento não PT, não Bolsonaro, vai eleger deputados que não apoiam nenhum dos dois. E eles ganhando, como é que vai ser o Brasil? Mais 4 anos. A gente vai assumir que mensalão e orçamento secreto realmente são coisas que fazem parte do jogo e paciência? Esse é o destino do Brasil, da política brasileira? A gente vai continuar aceitando isso? A gente vai passar por mais 4 anos de polêmicas, de xingação de internet, de bate-boca? Eu, sinceramente, não gostaria de ver isso. Eu não acho que o Sérgio Moro é o melhor candidato para ocupar esse lugar, mas é o que está apontando, e eu só espero que realmente a gente tenha uma saída. Tomara que aconteça alguma coisa e ainda venha mudar muito todo esse quadro, e a gente tenha uma esperança um pouco mais concreta para as próximas eleições. Eu vou deixar aqui para vocês, para finalizar esse vídeo, uma palhinha das prévias, do que seriam as prévias da eleição, na interpretação humorística maravilhosa aqui do André Marinho. Um abraço e até a próxima. Uma pequena amostra. Estão usando as palavras dele. A Lava Jato me prendeu e é uma desgraça o legado que isso aqui acabou batendo no nosso povo. Eu acabei com a Lava Jato? Eu sou a Lava Jato. E eu recebo a tua turma na bala, seu desgraçado de uma figa. Vai ser isso. Na essência é isso. E o Dória... Maravilhoso. E o Dória, esquecemos do Dória. Se eu estiver lá, vou estar oferecendo um catering personalizado, talvez uma maracujina pro Bolsonaro, tentando contemporizar no meio dessa loucura. Mas não vai dar certo.